sentido. Musicalidade é vida, é força, é alegria. Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba. Que faz dançar os galhos da arvoreda e faz a lua nascer mais cedo. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Pelo nome de princesa, transformou o samba em feitiço decente que prende a gente. O sol da vila é triste, samba não assiste, porque a gente embora. Sol, pelo amor de Deus, não vem agora, que as morenas vão logo embora. Olá, meus queridos, estamos começando mais um episódio do programa O Poder Musical, aqui pela Rede TV Paraná. E o programa sempre mostrando como o som, como a música pode ajudar a transformar vidas, despertar a consciência, trazer qualidade de vida e uma nova forma de olhar para o ser humano. Hoje nós vamos falar sobre como o corpo fala, a conexão entre emoções, saúde e qualidade de vida. Você já parou para pensar aí como o estresse, né, a depressão, como a agitação do nosso dia a dia, né, reflete na nossa forma, né, de ver o mundo, na nossa forma de estar no mundo, na nossa saúde, na nossa qualidade de vida? E esses sinais, eles não estão apenas relacionados ao nosso corpo físico. Muitas vezes, as nossas emoções adoecem e isso reflete, então, no nosso corpo. E hoje nós vamos falar, então, sobre esta relação entre emoções, mente e corpo físico. E para nos ajudar a compreender essa conexão, vamos conversar com a doutora Júlia, que desenvolve seu trabalho com uma abordagem integrativa e sistêmica da saúde. Seja muito bem-vinda, doutora Júlia Sgarbi. Obrigada, boa noite. Agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui. Que bom, que bom. E nós vamos conversar, nós vamos falar com o nosso público, né, sobre como que as emoções, então, afetam nosso corpo físico, não é, doutora? Sim. Você tem muita coisa para falar. Vou te apresentar, fazer uma breve apresentação, tá bom? Então, doutora, atua, né? A sua atuação ela vai além do tratamento dos sintomas, buscando compreender a causa dos desequilíbrios do organismo por meio da integração entre corpo, mente e emoções. Não é isso, doutora? Isso mesmo. É isso. E em sua prática clínica valoriza a escuta ativa, medicina humanizada e estratégias voltadas à promoção da saúde, da vitalidade e da longevidade. Então vamos bater um papo, né, conversar um pouquinho e ajudar ali, ó, quem está nos assistindo, né, às vezes está passando por um momento difícil, um momento de tensão, né, no trabalho ou na família, um momento de estresse, de adoecimento mesmo. E eu quero saber tudo, hein, doutora? Como que a gente pode estar ajudando e mostrando essa conexão que existe entre corpo, mente, né, e emoções. Bom, vamos lá. Muitas pessoas, então, elas procuram ter hábitos saudáveis, né? Então, elas se cuidam, elas vão ao médico, fazem exames, se alimentam bem, fazem exercício físico, mas, mesmo assim, elas acabam adoecendo, né? Por que isso acontece? Quais seriam os fatores que vão além desse estilo de vida e também influenciam na nossa saúde, doutora? A gente tem que entender que o corpo físico, né, a gente não pode olhar apenas para ele. A gente tem um corpo físico e um campo bioenergético ao redor. E o que a gente alimenta
fisicamente, pode adoecer o nosso corpo físico, sim. Mas o que a gente alimenta aqui no campo mental, nesse campo bioenergético, também pode adoecer. Por quê? Porque as nossas células, elas se conectam, elas se comunicam com esse campo, né? O nosso corpo físico, ele é a carcaça que recebe um espírito. Então, a gente tem corpos sutis em cima, e eles se comunicam. Então, eu gosto de explicar como se fosse uma orquestra, né? Claro, Quando todos os instrumentos estão ali trabalhando na mesma sinfonia, fica um som gostoso, um som harmônico. Porém, se cada instrumento estiver num ritmo diferente, o nosso corpo vai sentir isso. Então, se o nosso campo bioenergético estiver desequilibrado, né, cada um num tom diferente, o nosso corpo físico vai sentir. E as nossas células têm receptores, como se fosse diapasão, e elas se comunicam através dessa vibração. E a física quântica mostrou que tudo é onda, frequência e vibração. Nosso corpo físico é átomo condensado em matéria. Tanto o átomo juntinho que nós somos palpáveis, mas ele é apenas algo material, né, que traz uma consciência, que traz um espírito ali. Então, o que a gente alimenta no nosso campo mental reflete no nosso corpo físico. As nossas células, elas ouvem, elas entendem, elas interpretam as nossas emoções, nossos pensamentos, né, e esse campo. E eles vão trabalhar de acordo com essa informação. Então, temos que cuidar, né, daquilo que a gente pensa, né, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, porque isso vai refletir diretamente na nossa saúde, na nossa forma mesmo, né, de enxergar, né, de enxergar o mundo, não é isso? Sim, isso mesmo. Tá. É importante dizer para as pessoas, né, sobre isso que você falou, de a gente considerar o nosso corpo como uma verdadeira orquestra, né? Eu sempre falo, quando a gente tem algum órgão que está adoecido, é como se esse órgão estivesse desafinado, não é? Sim, isso e essa mesmo. comparação, essa analogia é bem importante a gente imaginar, porque nosso corpo funciona, né, de uma forma onde nós não precisamos pensar, né, e dar o comando para que os nossos órgãos internos funcionem. Simplesmente eles funcionam, não é isso? Sim. Vamos lá. Agora, a segunda questão. Então, a gente sempre ouve essa expressão, né? O corpo fala, né? Dentro da medicina integrativa, né? O que seria realmente isso? O que significa isso? O corpo, na minha visão, o corpo fala o tempo todo com a gente, né? O problema é que, na atualidade, as pessoas elas acabam ouvindo mais o corpo quando ele começa a gritar, a berrar, quando já tem um diagnóstico ali, né? Quando você não está mais aguentando aquela situação e você vai buscar o que está acontecendo. Mas não, quando você vai tentar olhar para trás, o corpo está falando através de ansiedade, através de estufamento intestinal, através de dor de estômago, queda de cabelo, há muito tempo. E as pessoas estão focadas tanto nos problemas, tanto no agora ali, e não olham para eles, e sim apenas para o externo. Então, o corpo está falando há muito tempo. Então, quando eu tenho um paciente com uma patologia já diagnosticada, eu vou tentar entender aonde que tudo isso aconteceu. E hoje em dia, o que mais a gente vê é que isso aconteceu há muitos anos atrás, e ele não vai dando atenção, né? Então, o corpo vai mostrando com sintomas físicos e também com sintomas emocionais. Às vezes você toca em algum assunto e sua garganta já prende, né? O seu estômago dói. Então, tudo que você sente, imediatamente seu corpo vai sentir. Então, você está com algum estresse, você para por um estresse muito intenso, imediatamente você vai ficar nervoso, o coração vai bater mais forte, o estômago vai doer. Então, o corpo está mostrando sinais, só que as pessoas não estão ouvindo isso. Apenas quando o corpo literalmente berra, que é um sinal para parar e você olhar diretamente para você. Para o que você tem que olhar? No seu dia a dia, na sua mente, nas emoções, ou no estilo de vida, na alimentação, o que a gente precisa parar e olhar. Então, não esperar chegar nisso, né? E eu acho que a nossa sociedade, né, eu sempre venho abordando esse assunto, como está tudo tão corrido e as pessoas estão aceleradas, né, elas perdem esse estado de presença. É que no estado de presença a gente começa a se perceber melhor, não é isso, doutora? Isso mesmo. A gente começa a se perceber melhor. E quando você fala, o corpo está mostrando sinais, então, como você falou, né? Então, vem uma dor de estômago, né? Ou vem aquela dor na garganta, às vezes tem a ver também com aquele fato daquilo que você engoliu, né? Você ouviu algo que você não gostou e você engoliu aquilo, você não teve coragem de falar ou de se colocar ou de pedir um respeito, né, em relação a você mesma. E daí as pessoas estão acostumadas apenas a anestesiar aquilo. Então eu vou ali na farmácia, compro uma medicação, anestesio, né, eu apago aqueles sintomas, mas não olho o que não está conseguindo digerir.
É verdade, né? é verdade. O que a situação está precisando que você entenda, né, para você conseguir fluir? Porque daí, se você não digere, os chakras travam, os meridianos ficam todos bloqueados, né? É verdade. Ou até uma dor de estômago, né? É aquilo que você não aceitou aquilo, né? Ou falam até no intestino, quando não funciona, né? Então, é uma bênção quando a gente percebe que o nosso corpo funciona bem, né? Quando está tudo orquestrado assim de uma forma que tudo realmente está funcionando, né? Mas aí você tem que dar essa atenção, como você falou, né? O seu corpo, você não pode só pensar no seu aspecto físico, mas tem um aspecto físico, um aspecto emocional, um aspecto espiritual. A gente tem que estar bem em todos esses aspectos para realmente ter saúde. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Vamos começar a pensar sobre isso, gente. Vamos começar, né, a se olhar, a olhar mais, a ter um olhar mais interno mesmo. Não somente viver por viver, assim, esquecer de colocar o seu coração, né? As coisas têm que ter um sentido, né, na sua vida, não é isso? Não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas é necessário, né? E a música, gente, vocês já sabem, a gente vem comentando também em vários programas como a música pode ajudar neste processo dessa autoconsciência, desse despertar, né? E agora, muito se fala sobre a questão da mente subconsciente, né? O que ela representa e como ela exerce tanta influência na nossa saúde, sobre os nossos pensamentos, emoções, sentimentos, ações também. A nossa mente subconsciente é como se fosse um arquivo dentro de nós, onde ali está armazenado tudo que você já passou, todas as suas crenças, todas as suas dores, todas as suas mágoas, né? Tudo que você viveu, você e seus ancestrais viveram, né? E hoje a gente já sabe que 95% da gente é subconsciente. E 5% apenas é consciente. Então, o que acontece? Essa mente subconsciente, ela faz você ficar no automático, né? Então, as ações que você tem, os sentimentos que você tem, como você age perante as situações, vem muito do seu subconsciente, né? E tudo que acontece com você do 1º aos 7 anos é gravado nesse subconsciente muito mais intenso do que o resto da vida. E daí o seu reflexo perante suas ações, emoções, você nem percebe, mas é sobre o seu subconsciente. E muitas vezes, se você vive primeiros 7 anos ou a sua vida inteira dentro de um caos, esse caos é instalado nesse subconsciente, né? Então, e muitas vezes você só replica, porque você está no meio de uma situação e você acha que aquilo é verdade e você apenas copia aquilo para o seu subconsciente, né? Eu digo que a nossa mente consciente é aquela que projeta, aquela que sonha. E a nossa mente subconsciente é aquela que dirige, né? Então, muitas vezes as pessoas estão em padrões de repetições, não conseguem mudar as coisas que ela consegue fazer, vive no medo, vive vibrando na escassez, na tristeza, no rancor. Por quê? Por conta desse programa, né? Então, para a gente poder mudar o fluxo da vida, a gente tem que reprogramar esse subconsciente. A gente não precisa ficar refém deles. Hoje a gente já sabe que tem como a gente reprogramar isso. O seu cérebro ele não sabe o que é real do que não é real. Então, se a gente voltar lá no subconsciente e a gente refazer aquilo, ele vai acreditar que aquilo é real. Por isso que a mente é tão importante. Como ele não sabe fazer o que é real, o que não é, os seus pensamentos, né, ele entende que aquilo realmente está acontecendo, aquele medo que você está passando realmente está acontecendo. Ele não acha que aquilo é só apenas mental, que não é físico. Então, o seu corpo vai a trabalhar em estado de alerta. Então, sim, hoje dá para reprogramar isso e você liberar toda essa carga e você conseguir abrir espaço para fluir a vida em todas as áreas. É verdade. E a gente percebe que muito que a gente traz, né, realmente é da nossa infância, é daquelas crenças limitantes que foram passadas, até de geração em geração, porque às vezes nossos pais passam algumas crenças para nós, mas que vêm lá dos pais deles, né, que vêm lá dos bisavós, né? E o importante é saber que dá para se mudar essas crenças, não é isso? Sim. E através de reprogramação, né? Reprogramação mental, não é isso? Reprogramações, sons, né? Você ouvir a própria voz, né? Então, existem várias técnicas, dá para a gente reprogramar e reprogramar as nossas células, porque hoje já foi comprovado que as nossas células, elas conseguem mudar, se reprogramar dentro de 4 dias. Em 4 dias, você consegue aumentar a sua imunidade em 50%. Né? Então, hoje a gente já sabe que isso é possível. O que moda um gene não é ele, é o ambiente que ele está inserindo. Então, se você está inserido dentro de um caos,
as suas emoções, seus pensamentos e a ação gênica e a ação bioquímica vai viver dentro de um caos. Por isso que a frequência importa, a sua mente importa, o que você ouve importa, né? A frequência daquela música, se é uma frequência muito baixa, as células vão vibrar e vão trabalhar naquela frequência. Então, a bioquímica que ela vai ser com uma energia baixa. Ela não vai fazer algo de forma correta. E se a frequência é alta, né, a mesma coisa. Ela vai trabalhar com mais facilidade, né, e com mais expertise. Então, olha só, se você está vivendo um caos na sua vida, né? E você se conecta a pensamentos também negativos, então palavras que você usa no seu dia a dia também negativas, reclamação. Aí você vai, pega lá, ouve uma música que está falando de tragédia, né, de coisas assim ruins, um padrão, como você falou, né, doutora? Num padrão baixo, né? A frequência baixa, você vai piorar, você vai se afundar cada vez mais neste caos, né? Então, tem saída? Tem. Já começar a prestar atenção nas suas palavras no seu dia a dia. O que você costuma usar mais? Palavras negativas, né? O que você costuma se conectar mais com situações negativas? Então, você tem que começar a sair deste padrão, né? Que é um padrão que está ali se repetindo, às vezes desde a infância, a pessoa não consegue, né, se libertar disso e não consegue prosperar, não consegue ter que a vida siga num caminho de um fluxo, né? Então, é muito importante que você comece a parar e pensar e refletir no que você faz com a sua vida. Isso mesmo. Né, doutora? Então, agora eu vou dar uma pausa e nós vamos fazer um momento musical, onde você vai poder fazer aquela respiração gostosa, né, para poder sentir esse som, essa música que você vai ouvir, mesmo que você não conheça, gente. Vamos abrir a mente, né, para novos sons, para novas músicas, para novos repertórios, e vamos tentar ter essa calma interna e começar a se conectar de uma forma bem forte, né, com o seu eu, com o seu coração, com aquilo que sua alma está te dizendo, tá bom? Vamos então ouvir mais um número musical aqui com Vivate. Vou passar o contato 11 99278 9512 e Instagram @Vivace com C _ show. Vamos lá. Né, nosso bate-papo hoje com a doutora Júlia Sgarbi, ela que é uma médica, ela trabalha com medicina integrativa e nós estamos falando sobre o corpo fala, qual é essa conexão, né, que a gente tem entre a parte física, a parte emocional, a parte mental, né, doutora? Com certeza. É a qualidade de vida. Então, estávamos falando, né, sobre a importância dos nossos pensamentos, de cultivar, né, os pensamentos positivos, para a gente tentar sair do caos, das vezes que se instala, e às vezes que é reflexo daquilo que não nos aconteceu na nossa infância, das nossas crenças limitantes, que não nos deixam progredir, que não nos deixam prosperar, né, que nos travam, que nos bloqueiam, né?
E a gente sabe que a gente vive numa sociedade que está marcada pela pressa, né? Pela urgência, pelo imediatismo. As pessoas estão cheias de estímulos, de cobranças, né? E isso, acho que reflete muito no nosso emocional, não é, doutora? E será que a gente está vivendo muito nessa questão do modo sobrevivência? Com certeza. Hoje, no consultório, o que a gente mais vê é isso, burnout, pessoas com doenças causadas pelo estresse, né, causadas por esse caos. Então, o que acontece? Nós não fomos feitos, né, para viver em modo de alerta a longo prazo. Nós fomos feitos para viver em modo de alerta há algum tempo e depois de regeneração. E daí, esse modo automático, quanto mais você se distancia da natureza, quanto mais você fica focado nos problemas, no trabalho, etc., mais você se esquece. E daí, a gente tem uma parte no cérebro, que é a amígdala, né? E ela liga como se fosse um sinal de alerta, né? Então, as suas emoções, o excesso de preocupação, as coisas que você não digere, né? Você começa a ter insônia, né? Você começa a ficar irritado, você começa a ter vários sinais. Esse campo emocional, todo desbagunçado, todo no caos, dá sinais, né, que você está em alerta mesmo. E o que acontece com isso? É como se fosse uma guerra. Então, tem uma cidade, vários trabalhadores ali, se alguém entra para atacar aquela cidade, o que você faz? Você para de fazer tudo o que você está fazendo e você vai se defender. E o que acontece? Você fica em modo de defesa por muitos anos, por muito tempo, e daí você não tem energia para fazer a sua fisiologia correta, para melhorar a digestão, para fazer o seu sistema imunológico. Então, tudo isso vai ficando com pouca energia para fazer. Então, você vai ficando cansado, fadigado, névoa mental, né? E o nosso corpo não foi feito para isso. Né? E a gente sabe que existem 3 tipos de estresse: o estresse físico, o estresse químico e o estresse emocional. E hoje em dia a gente vê que o estresse emocional é um dos mais difíceis das pessoas conseguirem regular. Porque os outros 2, você vai mudando seu estilo de vida, você adapta para alguma receita ali, mas e o estresse emocional? Não dá para terceirizar. A gente tem vários tipos de terapeutas, de coisas, de psicólogos que a gente consegue ajudar, mas isso a pessoa tem que parar e olhar para ela, né, e sair desse modo de alerta. E se a gente não sair desse modo de alerta, a gente não consegue entrar no modo de regeneração. Entendi. Então, você se identificou com isso? Esse estresse emocional, né? Esse estado de alerta, esse não conseguir desligar nunca. Você vai deitar e a sua mente está lá, né? Trabalhando, ruminando o que aconteceu durante o dia. Ou seja, você não está conseguindo viver num estado de presença, né? Deixando, o que aconteceu, agora eu vou pensar em dormir, eu vou fazer minha higiene do sono, eu vou tomar meu chá, não é isso? Vou ouvir uma música calma, tranquila. Dá para se fazer muita coisa, né, doutora? Muita. O que você recomenda, assim, uma pessoa está vivendo ali aquele estresse emocional, ela não consegue desligar, ela está quase beirando a uma síndrome do pânico ou um burnout. O que você diria para essa pessoa? A gente precisa, lógico, procurar múltiplos profissionais para nos ajudar, mas a gente tem que, para o nosso corpo voltar a se equilibrar, voltar a andar, né, com mais equilíbrio, com mais harmonia, essa orquestra ficar, né, equilibrada, a gente precisa sair desse modo de sobrevivência e para o modo de segurança. Né? Então, eu preciso sair desse caos que eu estou instalada, né? Ficar no presente e ir para esse modo de segurança. Quando eu entro nesse modo de segurança, daí o meu corpo consegue se equilibrar, porque eu acredito, e eu vejo isso muito na prática clínica, que o corpo ele tem uma capacidade gigantesca de se restaurar. Só que ele só consegue se restaurar se ele sair dessa guerra. Claro, claro. Né? Porque senão ele vai continuar atacando. Então, alimentação, boas músicas, bons livros, se conectar cada vez mais com a natureza, fazer grounding. Tem muita coisa que a gente consegue colocar no dia a dia para a gente conseguir sair desse modo. E, principalmente, olhar para as emoções. Parar de se colocar de vítima e olhar para as nossas próprias emoções. Você falou uma coisa muito importante, que é parar de se colocar como vítima, né? E colocar assim, ter o leme das mãos, né, da sua própria vida. Porque muita gente está sobrevivendo, né, na realidade. Deixa acontecer o que acontecer, a pessoa não faz um planejamento, né, do que ela quer, ela não coloca as metas na vida dela, né? Então, quando eu falo metas, não são metas de trabalho, não, metas da sua vida pessoal também, dos seus desejos, dos seus sonhos. E hoje, com a tecnologia, as pessoas estão cada vez, né, mais, na verdade, ligadas aos 220, né? Hoje você almoça, você janta olhando para o celular, olhando para a TV,
você não consegue nem prestar atenção no sabor do alimento, engolir direito. Então, as pessoas estão literalmente com uma dopamina muito alta, né? E ligado só nisso, e não voltado para ele mesmo. E o que me assusta muito, doutora, são as crianças e os adolescentes. Porque, assim, o que eu penso, né? O adulto, você tem lá o seu livre-arbítrio, você quer mergulhar ali direto lá no celular, nas redes sociais, você tem a sua escolha, você não é vítima, você faz a sua escolha, né? Mas e as crianças, e os adolescentes? Porque para eles isso é normal, né? Eles já nasceram assim. Nasceram, então é normal. E assim, você percebe que eles estão adoecendo. E eles estão perdendo, por coisas que a gente às vezes vê, né, notícias, coisas que acontecem, eles estão perdendo a sensibilidade, a olhar o outro ali, a empatia. Já estão tendo problema de sono desde criança por conta disso. Então, esse é um alerta, gente. Vamos começar a olhar mais, né, pelas crianças, para as crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, né? Vamos observar, vamos procurar dar outras opções que não só celular, não só telas, né? Vamos dar outras opções. E uma das opções sim, a música. Essa criança aprender um instrumento, esse adolescente se envolver, né, com a música, com outros jovens que também se conectam, né, com essa linguagem. A ansiedade vai melhorar, a agitação vai melhorar, o raciocínio, a memória vai melhorar. Né? Coordenação, a própria empatia, a própria disciplina, né? Que às vezes falta a questão da disciplina, de saber agora sim, agora não. Hoje não tem mais isso, né? Os pais também se perdem. O sim é não, não é sim. As crianças não sabem, elas não têm uma referência, né? Então está na hora da gente olhar para isso, viu, gente? Vamos começar a olhar para isso. Doutora, na sua prática, né? E na sua experiência como médica integrativa, então, você vê que existe, sim, recursos como a música, as frequências sonoras, né? A utilização da voz, outras práticas integrativas também, né? Como aliadas à saúde física. Sim, com certeza. A gente precisa disso, porque quando a gente está numa frequência alta, quando a gente se alia a essas coisas, né, a gente consegue liberar, né, mais serotonina, né, a gente consegue diminuir a ansiedade, a gente ativa o sistema nervoso autônomo, então o sistema nervoso parasimpático, que é o que dá calma, que dá tranquilidade, ele fica mais ativado, então você consegue se acalmar e as células do seu corpo físico vibram nisso, ouvem isso, sentem isso e elas trabalham nessa frequência. E a gente já tem a cura pelo som, né? O som, ele já é uma terapia, né? Então, a gente pode colocar isso. Tanto que hoje, né, a gente já sabe que a fisiologia trabalha melhor com esse som, já é provado com isso. É isso aí. Então, vamos começar a colocar mais músicas, prestar atenção no seu repertório, aquilo que você ouve, né? Vamos nos conectar com coisas boas, coisas positivas, que elevem o seu pensamento, que ajudem você a sair desse modo aí, sobrevivência, desse caos, né, que se instala, esse caos interno. Nós já estamos caminhando, né, para o final, né, do programa, mas se você pudesse, então, deixar uma única mensagem para o nosso público, para as pessoas que estão nos assistindo, né, especialmente aquelas que estão enfrentando dificuldades, essas dificuldades emocionais, que acho que uma grande maioria, né, a gente percebe no mundo de hoje, né, esses desafios físicos, esses desafios emocionais, mentais, a questão da qualidade de vida. Qual é a mensagem que você deixaria? Primeiramente, você não deixar de acreditar. Acredite realmente em você, acredite na sua potência. No seu chakra cardíaco, né, tem uma energia ali, uma energia muito forte, que está trabalhando com você, por você, para te deixar equilibrado, para te deixar sobrevivente ali, né? Então, acredite, olhe mais para dentro, cuide mais de você, consiga colocar limites na sua vida, né? Não deixe a vida, né, a saúde, gritar, berrar para você ir buscar equilíbrio. Vá trabalhando qualidade de vida, longevidade, se ame mais, olhe mais para você, né? Libere as mágoas, perdoe as pessoas, né? Trabalhe esse campo mental, vá mais perto da natureza, né? Porque isso sim é o equilíbrio. A gente está aqui para evoluir, para aprender, né? E com isso, desse jeito, vai ficar muito mais fácil, né, do que a gente viver nesse mundo completamente maluco que a gente está vivendo. É verdade. Olha, eu queria que você deixasse, né, seu contato para o nosso público, né? Quem se interessou, quiser saber mais sobre o seu trabalho, por favor, fale o seu contato do Instagram.
Meu Instagram é @doutora-Juliesgarbi, tudo junto, tá bom? Lá tem o link, quem quiser marcar consulta, tem o link e todas as informações. Muito obrigada, eu agradeço demais pela sua presença, né? E é sempre muito importante a gente conversar sobre isso, né? Falar sobre essa integração de mente, de corpo, de espírito, né? Que tudo anda junto, então uma coisa reflete na outra. Então a medicina integrativa, ela vem para nos esclarecer, né? Não adianta só cuidar do nosso aspecto físico, né? A gente precisa cuidar, sim, das nossas emoções, precisa cuidar da nossa mente, precisa cuidar de tudo aquilo que envolve a questão espiritual também, né? Eu agradeço demais a sua audiência, né? E eu queria que você também nos acompanhasse pelas redes sociais. Vou passar aqui, ó, @o Poder Musical Oficial. Lá tem bastante dicas, né, que a gente dá. Tem muita coisa lá que você pode acompanhar, tá? E eu queria que você nos ajudasse a compartilhar este programa, levando para mais pessoas. Olha, se você fizer isso compartilhando para um amigo seu, um familiar, olha só que bacana, né? De repente você pode estar ajudando. A pessoa está passando por um momento que você não sabe, um problema, uma dificuldade, e às vezes um episódio pode ajudar a esclarecer muita coisa e pode salvar uma vida, quem sabe, né? Com certeza. Eu agradeço demais a banda Vivate, banda parceira, né? Meninas, muito obrigada, viu, pela presença. Um grande beijo para você e aguardo você para o próximo episódio, tá? Beijos!